Olá, estou aqui para compartilhar com vocês o modelo atômico de Dalton. Vamos nos aprofundar sobre este tema. Meu nome é Ginalva Manuela de Paula Oliveira e vamos então conversar um pouco sobre a química. E aí, como todos sabem, né, a química ela é o estudo da matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E o que seria esse lugar no espaço? Volume. Então, a química estuda aquilo que ocupa lugar no espaço. E dentro dessa matéria, a matéria, a química busca explicações sobre a sua composição e sua transformação. E aí eu te pergunto, do que a matéria é constituída? Bom, muito simples. A matéria é feita de átomo. Hoje isso é muito simples, né? Porque o átomo, o termo do átomo, ele vem sendo estudado há muito tempo. E quem iniciou os estudos, quem deu esse nome, átomo, foi lá no século antes de Cristo, lá por volta de 400 anos antes de Cristo, Demócrito e Leucipo, que foram dois grandes filósofos que cunharam este nome, átomo. E aí, como compreender o que vem a ser átomo? Se a gente pegar a palavra átomo e dividir, a significa não, é uma negação. E tomos, o que seria tomos? É um corte, é uma divisão. E aí eu venho lembrar com vocês aqui o que seria uma tomografia. Você já deve ter ouvido falar em tomografia. Também já deve ter ouvido falar em mastectomia. Então, esses tomos, esse prefixo, ele é usado, né, sufixo, ele é usado também em outras palavras. E veio, então, do início do estudo dos átomos. Então, a é negação, não, e tomos, corte, divisão. Logo, átomo é algo que não tem como ser divisível, impossível de se cortar. Se nós pegarmos um objeto qualquer e formos tirando pequenas fatias, pequenos cortes, chegará a um momento que nós não conseguiremos mais fazer nenhum corte, nenhuma divisão. Por isso, este pequeno pedaço é conhecido como átomo, porque é uma partícula não divisível. E aí, então, quem deu este nome do átomo, a palavra átomo, foi os grandes filósofos Demócrito e Leucipo. Mas a ciência continua no seu processo de estudos. E agora já não mais filósofos estudam os átomos, e sim cientistas. E aí os cientistas começaram a estudar, aprofundar seu conhecimento sobre o átomo, e aí viram que a matéria ela tem diferentes ações, diferentes arranjos. E aí foi criado os modelos atômicos. Mas o que é modelo? Modelo é uma tentativa de tentar explicar uma observação, um experimento realizado no laboratório, um evento para que explique aquele momento ali de observação. Logo, modelo não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas algo que indica aquilo que está acontecendo. E ao longo dos anos, a gente observa vários modelos. Vamos dar um exemplo do nosso cotidiano de modelo. Eu tenho um carro do modelo de ano 2005, mas todo ano é lançado um novo modelo. E o que nós observamos nos novos modelos de carro? Que eles são melhores, são mais avançados, têm mais qualidades, mais estudos envolvidos para ter uma combustão melhor, né? Então, quando a gente vê um modelo atômico, nós estamos vendo o início de um estudo. E esse modelo ele pode ser modificado ou surgir novos modelos que venham explicar de forma melhor, de forma mais quantitativa, de forma mais intrínseca certa reação. E aí, o primeiro modelo atômico que nós estudamos na química é o modelo de Dalton.
E Dalton, quem era Dalton? Dalton, ele foi quem criou, quem diagnosticou o daltonismo. Lembram aquele lance de ver uma cor e estar enxergando outra? Esse problema de daltonismo, um problema na vista, quem foi o primeiro a lançar mãos estudos sobre este problema foi Dalton. E aí Dalton, ele era um meteorologista muito estudado, e ele estudava os gases e a sua composição. Então ele estava buscando um modelo atômico que pudesse representar suas ideias. Daí, juntando as ideias das observações que ele fez durante seu estudo, ele observou que o átomo é uma bola de bilhar. Bom, que Dalton representa os seus estudos com bola de bilhar é muito simples. Mas aí o que é uma bola de bilhar? Vamos então aprofundar um pouquinho sobre os estudos de Dalton. A bola de bilhar, ela é esférica, ótimo. E a bola de bilhar, né, a bola de sinuca, ela também é maciça, né? É uma bola dura, se a gente lançar ela, ela é muito forte, maciça, cheia. E é muito difícil da gente conseguir quebrar uma bola de bilhar. É quase impossível a gente ver uma bola de bilhar partida. Então, a partir dessa observação de Dalton, nós temos o modelo bola de bilhar, que segundo Dalton o átomo ele é esférico, maciço e indivisível. E aí vamos nos aprofundar um pouquinho. Segundo Dalton, átomos iguais de mesmo elemento químico, ou seja, com o mesmo tamanho, a mesma massa, eles são iguais. E um elemento químico, o que seria o elemento químico? Elemento químico é a reunião de átomos com o mesmo tamanho e a mesma massa. E aí, os átomos com diferentes tamanhos e diferentes massas pertencem a diferentes elementos. Logo, então, a gente ocorre o rearranjo de átomos dos reagentes para formar os produtos. E aí, vamos observar, vamos fazer uma analogia para a gente entender o que seria átomos iguais. Veja só, se nós pegarmos uma bolinha, uma esfera azul, e nós chamarmos ela de hidrogênio, todas as bolinhas azuis serão representadas pelo hidrogênio, que é uma bolinha pequena, com a massa e o tamanho igual. Agora, se a gente pegar uma bolinha bem maior, de cor laranja, nós vemos o elemento oxigênio. E aí a gente vê, então, que são diferentes elementos, né? Que o hidrogênio tem uma massa e um tamanho diferente do oxigênio. Isso, então, que o modelo atômico de Dalton começa a explicar. E Dalton, então, ele destaca, né, durante as suas reações químicas, segundo Dalton, que o átomo ele é uma reorganização, ou seja, tudo que está antes de uma reação química precisa estar depois de uma reação química. E aí, o que nós temos antes de uma reação química? Nós temos os reagentes. Quando a gente leva esses reagentes a sofrer uma transformação, ele tem que estar depois com o resultado de um produto ali também. Então, esse modelo atômico de Dalton acaba que valida as leis de Proust e a lei de Lavoisier. E aí, qual que é a lei de Lavoisier? Lavoisier tem a famosa frase, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí, então, segundo Dalton, né? Nos reagentes a gente tem que ter os elementos, no produto a gente tem que ter a mesma quantidade. E aí a gente vê a lei das reações definidas, que é a lei de Lavoisier. Que é a lei de Proust. Proust, então, ele determina que os elementos presentes de uma reação têm que estar no seu produto. E é essa a nossa contribuição para a aula de hoje. Vamos, então, revisar. O modelo atômico de Dalton é conhecido como bola de bilhar e tem os seus princípios. Todas as substâncias são formadas por pequenas partículas chamadas átomos. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades,
mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos, os átomos não permanecem, eles são indivisíveis, não podendo ser criado nem destruído. E as reações químicas correspondem a uma reorganização dos átomos. Os átomos, eles são reorganizados. Até a próxima, jovens!